Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui passar um treinamento simples para vocês estarem entendendo como que vai funcionar a nossa nova rotina, para ver se essa nova forma que nós vamos trabalhar vai estar dando certo, pelo menos para a gente estar reduzindo a quantidade de gastos com papéis, caderno e principalmente a questão de tempo, porque hoje tempo é o mais importante para que a gente consiga fazer as coisas mais rápido possível. Bom, vamos lá. Essa planilha foi feita para agilizar o nosso atendimento, a nossa comunicação, para saber como está o andamento da questão de PCR, se está sendo feito, se está sendo extraído, se já está pronto, se não está pronto, quantos pacientes ainda ou amostras, né? A gente pode entender também que faltam para fechar ou não uma placa, tá? Essa planilha ela foi criada através do e-mail do laboratório, então todos que têm acesso ao e-mail têm acesso a esta planilha, tá bom? Então para vocês terem acesso é bem simples, é só fazer o login através do e-mail do laboratório. Aqui no canto esquerdo nós temos o símbolo do Excel, tá? É só vocês clicarem aqui que ele vai abrir uma nova janela. A partir deste momento, aqui a primeira opção que já vai aparecer para vocês é biologia molecular, tá? Então vocês já podem estar abrindo aqui. Então, aqui está a planilha de biologia molecular, tá? De placas e amostras. O que está registrado tudo nesta planilha? Nós temos como registro as placas diárias, onde vai ter as informações de horário, quantidade de amostras, responsável, a execução, se já foi liberado ou não. A execução nada mais é do que se essas amostras estão sendo pipetadas, se estão sendo extraídas, se já está no equipamento, se está sendo digitado, se já foi liberado, tá bom? Registro de amostras. Registro de amostra nada mais é do que a data que essa amostra foi registrada, o número da amostra, o horário que essa amostra foi registrada, para qual placa essa amostra ou paciente estará entrando, se ele estará entrando na placa 1, na placa 2, caso tenha segunda placa no mesmo dia, e qual é a data que esta amostra paciente estará entrando. Quem que foi responsável por esse cadastro e quem foi a pessoa que enviou, né, que entregou essas amostras para o laboratório, porque sabemos que o posto de coleta 3 precisa que essas amostras sejam enviadas. Então aqui também está sendo específico e bem detalhado quem que registrou e quem que é a pessoa que está levando, tá? Então temos cada aba para sua exclusividade, o seu local. Então, placa diária para todas as pessoas que precisam dessa informação, registro de amostras exclusivamente para registro do posto de coleta 3, recebimento de amostras fica por exclusividade da biologia molecular registrar as amostras que estão entrando para serem realizadas, tá bom? Então temos também data, amostras, o horário, a placa, o responsável e se já foi liberado ou não essas amostras, né, com o seu devido resultado. Então vocês podem ver que os horários das amostras sempre chegam numa quantidade equivalente ao que a tenda, né, ou o posto de coleta 3 envia para nós. Então, por exemplo, no dia 24, que no caso é o dia posterior, estas amostras entrarão numa placa 1 e será responsável por esta pessoa. Essa amostra ela já teve liberação ou ainda não? Está em branco? Por quê? Já foi liberado? Não. Está em execução? Sim. Por isso que aqui na placa diária sempre estará colocando a especificação da execução. Então, no momento, ó, estamos aguardando amostras para fechar a placa, tá? Quando as recepcionistas precisam entrar em contato pelo telefone para saber, tal paciente vai sair o resultado hoje, qual horário que vai sair, vai ficar muito mais fácil agora para elas terem esse acesso, porque também elas vão ter disponível esta planilha. Para isso, para ficar muito mais fácil, quem quiser estar procurando a amostra do paciente, se ela vai estar entrando na placa 1
ou na placa 2, fica muito mais fácil. É só vir aqui na aba superior, na lupinha localizar e localizar. Neste momento, é só você estar digitando a amostra do paciente. Então, eu vou colocar uma amostra qualquer aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, 67, 30, 333. Então, eu vou localizar. Então, ó, essa amostra, ela vai ser realizada no dia 24. Ela chegou na biologia molecular e foi registrada às 16 horas e 55 minutos. Será feita na placa 1 e foi por responsabilidade da placa o Pedro. Essa amostra ainda não foi liberada, então ela será realizada ainda, certo? Então não tem mais agora aquela questão das telefonistas terem que colocar o paciente em aguardo de chamada, ligar na biologia molecular para saber se a amostra já está ali, se precisa olhar o caderno ou não. Então agora fica muito mais prático, tá bom? Sabemos também que às vezes pode ocorrer repetições. O que são essas repetições? Às vezes, por algum erro do sistema não ter feito a leitura correta daquele teste, ou às vezes o teste ficado inconclusivo. Então, para isso, aqui temos também uma aba escrito repetições, que ficará por responsabilidade tanto da biologia molecular passar para os telefonistas e recepcionistas. Então, temos a data que essa amostra entrou, o registro da amostra, o horário que essa amostra entrou para a repetição e para qual placa essa amostra será realizada. Se caso, às vezes, como temos placas diárias, às vezes podemos fechar com 2 placas, podemos fechar com 1 placa, aqui sempre estará registrado que esta amostra teve apenas realização de 1 placa, quem que entrou em contato com o paciente, tá? E se teve alguma observação, certo? Se caso, neste dia, tivemos 2 placas, temos a consciência de que essa amostra não precisará ser registrada aqui, porque ela entrará na 2ª placa já para soltar o resultado no mesmo dia, tá? Assim como os PCRs, que são os de rotina, temos também aqueles que são express, que são aqueles exames que precisam estar com o laudo tanto em português quanto em inglês, porque o paciente às vezes ele vai viajar e precisa apresentar este resultado. Então, para isso, também está aqui a data que essa amostra entrou, o registro dessa amostra, qual foi o horário, qual é a placa que essa amostra entrará e quem que ficou por responsabilidade deste cadastro, certo? Então, vamos à prática, vamos entender melhor como que vai funcionar toda essa planilha. Aqui na placa diária, nós iremos registrar a quantidade de amostras que está já dentro da biologia molecular, que está sendo preparada. Então, para isso, a gente vai contar junto. Você pode selecionar qualquer uma das opções que a contagem irá aparecer bem aqui embaixo, tá? Então, eu vou selecionar aqui, amostras. Até o momento, para o dia 24/8, nós temos 44 amostras, certo? Então, nós viemos aqui na placa diária e registramos 44 amostras, que será realizada no dia 24, na placa 1. Como ainda não temos o horário de início, não será registrado o horário e nem a pessoa que iniciou o trabalho, certo? E aqui na execução, aguardando amostras, tá? Registro de amostras é muito importante. Aqui a gente precisa saber também se essa quantidade está batendo ou não. E é neste momento que a gente vai fazer a conferência também. Então, nós viemos aqui e fazemos a conferência. Aqui, vocês perceberam que tem 45 amostras? E aqui no recebimento tínhamos 44? O que ocorreu aqui? Além das coletas serem realizadas no posto de coleta 3, também chega amostras das alas, da urgência e emergência. Então, para isso, a gente também registra aqui no registro de amostras, certo? Então, por isso que aqui está constando que foi registrada uma amostra a mais do que foi recebida. Por quê? Essa amostra ainda
pode ser que não tenha chegue ainda na biologia molecular e por isso não está constando aqui, certo? Então, para isso, nós temos registrado como recebimento 44 amostras. Se o paciente entrar em contato para saber se o seu resultado ficará pronto no mesmo dia, lembrando, vem na lupinha, localizar e registra, digita o número de amostra e localiza, certo? Então aqui temos como exemplo amostras que entrará para o dia seguinte. Vamos fazer uma revisão aqui bem simples, então. Eu vou tirar essas amostras que ficaram para ser feitas e vou colocar amostras que já foram realizadas. Então aqui nós temos as amostras que foram feitas no dia 23, na placa 1, quem foi responsável por esta placa e se esse resultado já foi liberado ou não. Então nós temos aqui a quantidade de exames que já foram feitos, tá? E o horário que estas amostras entraram, tá? Isso é muito importante registrar para que não tenha problemas. Registro de amostras. Então aqui também vamos colocar amostras do dia anterior. Então, só o dia 23, ok? Aqui nós vamos ver placas. Então nós temos apenas placas do dia 1, do dia 23, que foram entregues, certo? Como nós sempre vamos registrar amostras que às vezes sobram no final do dia ou às vezes não fecham placas, é sempre importante colocar no registro que essas amostras entrarão na placa 1 e a data ou na placa 2 e a data, certo? Então, aqui nos filtros eu vou colocar todas para vocês entenderem como que está sendo feito, certo? Então, no dia 20, na placa 1, foi iniciado às 14 horas pela quantidade de 94 amostras, responsável pela execução. O Pedro foi liberada às 16h30. No dia 20, ocorreu a segunda placa, que entrou às 16h40 na quantidade de 91 amostras pelo mesmo responsável e o resultado deu como final às 18h40, certo? No dia 21, no dia 23, teve apenas uma placa cada dia. No dia 21, as amostras entraram a partir das 10h13, teve 94 amostras e foram liberadas às 16, certo? Na execução, aqui está sempre falando como que está sendo realizado estas amostras. Então aqui, para não ficar tumultuado, a gente sempre vai deixar apenas do dia livre, certo? Registro de amostras, filtrar, filtro, apenas o dia, amostras que serão realizadas, quem que levou as amostras, no caso aqui está em branco, é importante saber que sempre precisa registrar quem foi que levou as amostras, tá? Então, vou colocar que a mesma pessoa que registrou levou as amostras, certo? Recebimento de amostras, vou colocar do dia que será executadas as amostras recebidas. Então, amostras que serão realizadas no dia 24/8 estarão aqui. Então, temos aqui as amostras. As repetições do dia 23 não ocorreu nenhuma, do dia 24 ainda será feita, então não foi registrado. Express teve apenas no dia 23, essa amostra foi registrada às 13 horas, ficou na placa 1 e já foi liberada, tá? Já foi liberada porque ela foi constada aqui na placa diária de biologia molecular. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem. Tenham dúvidas, que é importante, porque com essas dúvidas a gente pode ter melhorias para que a nossa comunicação, o nosso trabalho seja mais contribuinte com uns com os outros. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.